que o mercado aparentemente deu uma respirada, né? Agora também que já arrefeceu um pouco essa questão das manifestações, a gente viu o que aconteceu. Manifestação no 7 de setembro, aí ontem teve também um pouquinho mais esvaziado, mas aí agora essa semana parece que a gente tem um caminho aí, né, mais para o pessoal trabalhar e a gente vê alguma movimentação na Bolsa. Queria saber como que está a sua perspectiva para essa semana aí, o que você está esperando, o que você está monitorando aí para essa semana, Guga, depois da semana passada de bastante turbulência. Eu acredito que o mercado virou a página da semana passada, Felipe, que na verdade não foi só semana passada, foi nos últimos 15 dias, né? Foi muito intenso esse tema político. Eu acho que a gente encerra esse ciclo mais focado em político no curto prazo com o evento de ontem, as manifestações que se teve ontem, mais fracas, mais brandas em relação ao 7 de setembro. Mas, enfim, eu acredito que o foco do mercado agora e a conversa essa semana será duas, né? Poxa, eu acho que o relatório Focus hoje, ele vem com um tom mais alinhado com aquele tom que as pessoas mais pessimistas estavam, né? Que é, vendo, né, semana após semana sendo acelerado a visão em relação à inflação, então o IPCA bate 8%, automaticamente há aquele movimento de ajuste em relação à Selic também, né, sai lá de 7,6%, 7,63 para 8 também. Então, isso mostra, né, um ajuste nessas expectativas. Semana após semana, vem tendo esses ajustes. E a gente vê o PIB também enfraquecendo. Tá? Eu acho que a mensagem só que continua ficando é que ano que vem se acredita que tudo vai voltar ao normal. Tá? Então, tu olha para a Selic, ano que vem bate com a Selic desse ano, mesmo patamar. Então, se imagina que vai se ter os ajustes ao longo desse ano, e ano que vem não teria mais ajuste. Pelo menos essa é a mensagem que a gente vai recebendo semana por semana no relatório Focus. Tá? Eu acredito muito que até essa aceleração, Felipe, na Selic, ela está muito alinhada, porque eu vinha conversando com vocês, né? Se entende que na economia uma mudança, né, nos juros demoraria aí de 5, 6 meses para que se tenha de fato um impacto na economia real. Então a gente está se aproximando desse período, desde que começou a elevação de juros, e aí agora o mercado vai cobrar mais intensamente esse tema de inflação. Tá? Mas olhando para a semana, Felipe, eu continuo sendo um otimista. Né? Agora, por hora, não estou com ainda os gatilhos operacionais. Compartilhando aqui a minha tela com vocês. Gosto dessa movimentação que nós tivemos na quinta-feira. A movimentação de sexta-feira, puxa, acho que poderia ter acontecido num patamar um pouquinho mais elevado. Né? Quem sabe o mercado ter conseguido ter um respiro um pouquinho mais intenso. Nós estamos subindo agora 1% o nosso índice futuro, tá? Mas eu gostaria que tivesse um pouquinho mais intenso. Tá? O meu cenário positivo, Felipe, eu acredito que ele começa a ganhar mais corpo acima dos 120 mil pontos. Tá? Então, bem importante o mercado voltar. Nota que a gente está em 114, desculpa, e eu estou falando aqui de 120 mil pontos. Né? Eu comentei semana passada com vocês que a gente tinha aumentado a volatilidade do mercado. Então, os movimentos eles não seriam pequenininhos. Né? Essa resposta positiva que nós tivemos aqui no mercado, ele trouxe um aumento de volatilidade, então os movimentos não seriam pequenininhos. Então, eu acho que a gente está entendendo perfeitamente isso. E é interessante que a gente entra a semana de vencimento de opções, que é na sexta-feira, com uma vol mais alta. Então também, né, vai ter a briga aqui essa semana, com certeza, dos players do mercado que estão posicionados na compra, players do mercado que estão posicionados, né, com proteção na venda. Então vai ser uma semana bem interessante. Se o mercado engatilhar movimento de alta, não se surpreendam, porque ele tende a ser bem forte, bem amplo, principalmente também pelo estímulo dos movimentos das opções, porque essa semana, Felipe, a gente tem, quando a gente estuda as opções, né, a gente vai, existe um estudo que deram a nomenclatura das gregas, né, então você consegue olhar lá o beta, o teta, o gama, o vega, o rho das opções. Ou não, essa semana, o teta, que é a variável que a gente vai estudando, que é a variável relacionada a tempo, né, o teta ele está reduzido. Por quê? Porque como o exercício das opções é nessa sexta-feira, essa variável tempo ela está muito seca.
Então, todas as movimentações no papel, no ativo em si, impacta muito forte no movimento das opções. Então, provavelmente a gente vai ter aí, nessa semana, em algum momento, um movimento direcional bem interessante, pelo menos essas são as minhas expectativas, acontecendo, tendo gatilho, dá para surfar essas movimentações. E aí, quem sabe negociar no mercado de derivativos, né, pode também tirar aí um bom proveito da situação, do momento que nós estamos vivendo. E é mais um potencializador de otimismo, né, porque se por acaso o mercado for fazer um movimento de alta, vai se ter, né, aqueles grandes números de oscilação positiva, né, nas opções, e isso gera aquela expectativa boa, né, acaba que o mercado ele vai se esquecendo de momentos mais difíceis, mais duros, entra uma narrativa nova em todo o setor de mídia, né, então eu tenho uma expectativa interessante, bem boa aqui para essa semana. Maravilha. E hoje, Guga, o que você está olhando aí com os futuros abrindo em elevação, né? Principalmente aqui no Brasil? Estou dando uma olhada aqui. Hoje, talvez tenha aquele otimismo lá para o dia. Será que a gente vai ter uma bolsa hoje em elevação? Sim, sim. Eu não vou mostrar só hoje, tá? Eu vou compartilhar com vocês aqui o que eu estou vendo ao longo dessa semana que possa se ter. De novo, a volatilidade está alta, uma vez que a volatilidade está mais alta, o que acontece? Você consegue ter uma percepção, né, de projeções para preço maiores também. Tá? Então, eu estou com uma expectativa, Felipe, que a gente possa ver esse mercado voltar ali para 117, 118 mil pontos. Para mim, esse é o grande divisor de águas. E depois começa a acelerar para 122, 124. Tá? Meu excesso de otimismo seria 128, mas eu acho que é um pouquinho exagerado ainda olhar para esse lado, tá? Mas ali o 122, 124, eu acredito que é possível. Tá? No movimento agora de manhã, com a abertura do nosso mercado, com a bolsa, né? Porque abre os futuros às 9 horas da manhã. O mercado ele abre às 10 horas. Então o fluxo forte, intenso de dinheiro, ele começa ali a partir das 10, depois que o mercado americano, né, se intensifica mais ainda ali a partir das 10h30 da manhã. E se nós olharmos os futuros americanos agora, eles estão trabalhando em alta, né, melhoraram nessa última meia hora, a gente estava trabalhando com 0,5%. Nota que nós estamos com Nasdaq, S&P e Dow Jones, ambos trabalhando aqui com uma alta de 0,6%, que é algo bem expressivo para o mercado lá nos Estados Unidos. Tá? Então, a gente pode sim ter um otimismo e um start de um movimento um pouco mais intenso. De novo, né? Uma suavização nessa questão política, a gente pode sim ter um movimento mais intenso na nossa bolsa, porque querendo ou não, a gente ficou para trás aí nesse último mês, nossa bolsa veio corrigindo, o mercado lá fora vem subindo de forma bem intensa, bem interessante. E também, Felipe, quando eu olho para o mercado europeu, tá? Quando eu olho aqui para os índices europeus, me chama a atenção que eles estão com um comportamento de mercado muito bom e me parece que vai acelerar aí mais um rally de alta, indo para um novo patamar. Tá? Quando eu olho aqui para DAX, para mim esse movimento aqui que ele tá fazendo é bem interessante e acredito que tem aqui uma possibilidade de ter um upside em torno de 25% a 30%, isso vem estimulado aí com toda essa expectativa de retomada da economia. Então olho para DAX, olho para CAC, né, olho para o Reino Unido, tenho sim uma expectativa boa, tenho um bom olhar assim, para o mercado, e aí, né, de novo, nós estando atrasados, e os analistas fundamentalistas vêm falando dia após dia que tem muitas empresas descontadas, nós podemos sim nos surpreender com um movimento, um rally novo de curto prazo. Não nos esquecer também que está terminando o terceiro trimestre, então também outras janelas de expectativas vão acontecer. Os resultados no segundo semestre, a expectativa é que o segundo semestre seja mais forte. Então a gente terminando o primeiro trimestre, tem uma evidência de como está, né, como é que foi essa primeira etapa do segundo semestre, e aí isso vai destravar fluxo, vai destravar investidores tomando posição, tomando risco, porque de fato, né, a gente sofreu aí
uma correção bem interessante e, de fato, o mercado está com preço bem atrativo nesse momento. Maravilha. Fora uma outra coisa, né, Guga? Porque a gente tem comentado aí, inclusive nos últimos dias, a própria questão política, né? E o próprio ministro Paulo Guedes falou que essa semana quer retomar a conversa dos precatórios, resolvendo essa situação, se vai ficar dentro do teto, se vai ficar tudo certinho ali conforme determina a lei, é um gatilho importante para seguirmos aí com um pouco mais de tranquilidade. E aí depois vem questão de reforma tributária, as coisas vão se ajeitando, né? Depois da semana passada bastante turbulenta, com manifestação, com conversa, com carta e tudo mais, a partir do momento que as coisas vão se assentando ali, abre talvez um caminho para novas pautas, ou velhas pautas continuarem sendo discutidas, né, no Congresso lá, e os investidores sendo novamente atraídos aí para poder ter algum tipo de movimentação, né? Se as coisas ficarem sossegadas, talvez a gente consiga mais movimento, né, Guga? Com certeza, e eu acho que é isso que vale a pena focar, tá, Felipe? Eu acho que sim, a gente tem que entender o que aconteceu, os últimos movimentos, tudo mais, são importantes, mas o investidor ele tem que focar no que vai acontecer para frente, né? Ele tem que enxergar as assimetrias que tu tem, a relação de risco-retorno que tu tem no mercado, né? Traçar seu plano, mas ele tem que estar com um olhar assim, exatamente nisso que tu está falando. Olhar para frente, o que pode começar a surgir para gerar movimentos positivos ou movimentos negativos, né? E ficar monitorando isso e alocando o seu capital da melhor maneira possível para que, quando a gente tenha novamente o rally de alta, e em algum momento nesse futuro, ainda neste ano, nós vamos ter uma janela de alta, quando isso acontecer, esteja bem posicionado, né, possa ter, o movimento possa trazer retorno de fato, né, não é aquela coisa do tipo, recuperar o que estava perdendo, né, porque não pode ficar abraçado num navio, né, não pode ficar abraçado daqui a pouco num Titanic, porque todo mundo falava que ele era inafundável, né? As coisas, elas, a gente vai se surpreendendo ao longo do caminho. Então, assim, a gente tem que ter esse pensamento de sobrevivência e de crescimento, né? Saber o que quer, saber o pensamento de sobrevivência para se proteger e o pensamento de crescimento para poder utilizar dos momentos, dos contextos da melhor maneira possível, né? Senão fica conversa de bar, né? Papo ao vento, né? É aquela coisa assim de cima do muro, né? É só conversa, mas, poxa, tomar risco de fato, né? É diferente, né? É diferente.